Hoje a gente vai mergulhar na história de uma música que virou um verdadeiro ato de desafio contra a ditadura militar aqui no Brasil. É uma história incrível que mostra como a inteligência e a poesia podem sim ser mais fortes que a censura. Para começar, vamos imaginar a cena. A gente está em 1973, no auge do regime militar. O palco é do Fono 73, um dos maiores festivais daquele tempo, e, olha, um dos poucos espaços de liberdade num país que estava sendo sufocado pela repressão. O clima ali era elétrico, sabe? Uma mistura de celebração, mas também de muita, muita tensão. E aí, sobem no palco dois gigantes da nossa música, Chico Buarque e Gilberto Gil. Eles estão ali para apresentar uma canção inédita. A voz do Chico começa com esse verso que parece uma prece, uma coisa bíblica, e o público inteiro, na hora, prende a respiração. E, de repente, silêncio. O microfone do Chico Buarque simplesmente é cortado. E não, isso não foi uma falha técnica. Foi um ato de censura, ali ao vivo, na frente de milhares de pessoas. O recado não podia ser mais claro. Certas palavras simplesmente não podiam ser ditas. A pergunta que ficou no ar para todo mundo foi: mas o que tinha de tão ameaçador numa canção que parecia ser religiosa? O que o regime tinha tanto medo? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pois é, para entender a força de Cálice, primeiro a gente tem que entender como era o Brasil daquela época, um país que vivia literalmente sobre as sombras de um regime autoritário. A principal ferramenta de repressão era o famoso AI-5. Ele foi decretado em 1968 e, basicamente, suspendeu os direitos constitucionais. Dava ao governo poder para fechar o Congresso, caçar mandatos e, o mais importante para a nossa história, censurar a imprensa e as artes de um jeito implacável. O dia a dia era de vigilância constante. Artistas como o próprio Gilberto Gil, por exemplo, foram forçados a sair do país. Jornais circulavam com espaços em branco, às vezes até com receitas de bolo, no lugar das notícias que foram censuradas. E toda a letra de música tinha que passar pela caneta de um censor antes de ser gravada. O silêncio era a regra do jogo. Esse caminho da resistência foi longo, viu? Em 68, o AI-5 apertou o cerco de vez. No comecinho dos anos 70, o Gil voltou do exílio e aí se juntou com o Chico para criar essa música. Em 73, aconteceu aquele episódio famoso do microfone cortado, e só 5 anos depois, em 1978, é que a música finalmente pôde ser ouvida pelo público. Tá, mas agora vamos ao ponto principal. Como é que eles conseguiram driblar um sistema de censura que era tão rígido? A resposta está numa sacada linguística simplesmente brilhante. Aqui está a genialidade da coisa toda. A palavra cálice, ela tem exatamente o mesmo som da ordem cálice. Então, para o censor que estava lendo a letra no papel, aquilo parecia só uma referência bíblica, inofensiva. Mas na hora de cantar, a mensagem era um grito direto contra a ordem de silenciar. Então, aquele refrão, Pai, afasta de mim este cálice, era um pedido duplo. Era, sim, o pedido para se livrar do sofrimento, como na Bíblia, mas era também um protesto direto contra a mordaça que a ditadura impunha. Era tipo, Pai, afasta de mim este cálice. Uma denúncia disfarçada de oração, percebe? E a subversão não parava aí no refrão, não. Versos como quero cheirar fumaça de óleo diesel, isso não era sobre poluição. Era uma alusão direta a um ambiente opressor dos porões da ditadura. E a frase, tanta mentira, tanta força bruta... Bom, essa era um resumo perfeito dos métodos do regime. A música inteira era um código. Mesmo com toda essa inteligência, o regime percebeu a ameaça. E a história da música depois daquele festival é a prova da perseguição que ela ia sofrer. O regime tentou de todo jeito apagar Cálice da história. Primeiro, vetaram a gravação de estúdio do álbum do Chico. No lugar dela, a gravadora deixou um silêncio total, um protesto mudo. E, claro, teve a tentativa de cantar ao vivo, que foi interrompida de forma brutal. A canção ficou na clandestinidade por 5 longos anos. Foi só em 1978, quando o processo de abertura política começou a afrouxar um pouco a censura, que Cálice pôde, finalmente, ser lançada de forma oficial. E quando foi lançada, o impacto foi imediato. Aquilo que era uma lenda do festival, um segredo que poucos conheciam, se tornou um hino. A canção deu voz a uma geração inteira que tinha sido forçada a se calar e virou um símbolo da resiliência da arte contra a opressão. A história de Cálice deixa pra gente uma reflexão muito poderosa, né?
Ela prova que, mesmo nos tempos mais sombrios, a criatividade sempre acha uma brecha no muro do silêncio. E fica a pergunta no ar: quando a expressão é proibida, de que outras formas a arte consegue gritar?